Amigos, boa noite. Nós vamos hoje falar sobre o tema dos flagelos destruidores. Tema esse que, como em outras ocasiões, se torna também atual por conta da situação que nós estamos vivendo em relação à pandemia do coronavírus. Esse assunto é abordado porque na parte terceira do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, da Lei de Destruição, e inicia na questão 737, quando Kardec questiona o seguinte aos espíritos: com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta que os espíritos dão é a seguinte: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala da perfeição? É preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Como julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes o nome de flagelos em virtude do prejuízo que vos causam. No entanto, muitas vezes estes transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. A resposta parece curiosa, porque Kardec, perguntando aos espíritos, tem a resposta de que os flagelos e uma epidemia, enfim, um terremoto, um maremoto, todos esses considerados flagelos teriam como objetivo fazer com que a humanidade progredisse mais depressa, fazendo com que um progresso que demoraria muito a se realizar aconteça mais rapidamente. E Kardec, então, na pergunta 738, questiona o seguinte: para melhorar a humanidade, Deus não poderia empregar outros meios além dos flagelos destruidores? Será que a humanidade só caminha, só progride através desses flagelos, dessas grandes catástrofes, desses grandes eventos? E os espíritos dizem que sim, Deus poderia empregar outros meios, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não se aproveita desses meios. Então, ao lado dessas questões que trazem grande comoção, que levam ao espanto das massas, diariamente nós temos oportunidade de progresso, de melhoramento, através do conhecimento do bem e do mal e do conhecimento da lei de Deus, da lei de justiça, amor e caridade. Mas nem sempre nós não estamos atentos a essas oportunidades e vamos levando a nossa vida cotidianamente, como sempre, sem estarmos atentos a essas questões. Kardec ainda volta a carga na questão 738A, e na resposta perguntando o seguinte: nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Isso é justo? E aí os espíritos vão dar uma resposta bastante interessante, um pouco mais longa, relacionada à questão do ponto de vista. Essa questão do ponto de vista, ela também tem um papel bastante interessante na doutrina, porque uma vez que nós somos esclarecidos que nós somos espíritos, o nosso ponto de vista sobre várias questões necessariamente muda. Então é justamente isso que os espíritos começam dizendo quando respondem, dizendo assim: durante a vida, o homem refere tudo a seu corpo após a morte, porém, outra é a sua maneira de pensar. Ou após a morte, portanto, o nosso modo de ver as coisas muda. Nós temos uma visão mais ampliada, e aquilo que nos parece um grande mal, uma coisa localizada, momentânea, acaba tendo de certa forma, uma proporção maior. Nós acabamos conseguindo avaliar as coisas de forma mais justa do que nós avaliamos do ponto de vista puramente material. E aí dizem ainda os espíritos, no final da resposta à questão 738A: nas grandes calamidades que dizimam os homens, o panorama é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com os seus soldados do que com os uniformes deles. Então nós vemos a perda de corpos, evidentemente, a perda de vidas orgânicas. Mas, na verdade, Deus, como um general, acaba se preocupando mais com os espíritos do que propriamente com os corpos. Sabendo que essas circunstâncias todas difíceis pelas quais nós passamos acabam tendo uma razão de ser,
para nos ajudar no nosso progresso e mais preocupado Deus está com a nossa evolução espiritual. Isso poderia levar a uma questão interessante, que seria a seguinte: ora, por que então não nos preocuparmos tanto com a vida material, já que a vida espiritual é aquela que preexiste e é a nossa verdadeira natureza, que é a natureza espiritual? Isso porque nós podemos recorrer a uma outra pergunta, que é a pergunta 730, que ainda está na lei de destruição, mas sob o título Destruição Necessária e Destruição Abusiva. Kardec pergunta o seguinte, vejam que interessante: já que a morte nos leva a uma vida melhor e nos livra dos males desse mundo, seria mais de desejar do que de temer. Por que então o homem sente instintivo horror por ela, a ponto de estar sempre apreensivo por sua causa? Como então nós vamos imaginar que, se a morte não é nenhum terror, se a morte é uma consequência natural da nossa existência, por que então existe esse, como diz Kardec, um instintivo horror à morte? É porque, como dizem os espíritos, nós devemos procurar prolongar a nossa vida para que nós possamos cumprir, no tempo hábil, as tarefas que nós viemos aqui realizar. Se não fosse assim, dizem os espíritos, muito frequentemente ele se entregaria ao desânimo. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu progresso. O perigo que o ameaça é uma advertência para que aproveite o tempo que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Dizendo então que o instinto de conservação, tanto para nós como para todos os seres, ele nos estimula a nos mantermos vivos organicamente, encarnados no nosso caso, para que nós possamos cumprir as tarefas que nós viemos cumprir durante a encarnação. Sabemos que não devemos temer a morte, como consequência natural da nossa existência de espíritos, passando alternadamente, enquanto não chegamos à perfeição, pelos estágios de encarnado e desencarnado, mas nós procuramos preservar a nossa vida tendo em vista a necessidade de cumprirmos as tarefas a que nós nos propusemos. Uma outra questão bastante interessante que muitas vezes é colocada é: nesse caso atual, sendo fatal só um instante da morte, como nos ensina também o Livro dos Espíritos, quando fala sobre a questão da fatalidade, quem vai morrer, como dizem os espíritos, vai efetivamente morrer. Aqueles que não irão, não teriam que se preocupar com isso. É a resposta à questão 853, quando os espíritos dizem assim: fatal no verdadeiro sentido do termo, só um instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não podereis livrar-vos dele. Então, quando o indivíduo realmente tem de desencarnar, aquilo ali acontecerá de uma forma ou de outra, dizem os espíritos. Será então que não há nenhuma razão de nós nos precavermos? Nós já vimos que o instinto de conservação nos é dado para que nós possamos manter a nossa vida de encarnados de tal forma que possamos realizar o objetivo da nossa encarnação, que é o nosso progresso espiritual. E aí, Kardec pergunta então: como a hora da morte é essa hora fatal, que é a questão 854, serão inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Não devo, então, procurar evitar a hora da morte? Os espíritos dizem que não é assim, pois as precauções que nós tomamos nos são sugeridas com o fim de evitarmos a morte que nos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não ocorra. Então, nós não sabemos quando a nossa desencarnação se dará. E o instinto de conservação, que nos concita a nos mantermos vivos do ponto de vista material, para que possamos realizar as nossas tarefas, faz com que nós tenhamos essa tendência de preservação, já que nós não sabemos quando isso efetivamente vai acontecer. E ainda pergunta Kardec: qual seria o objetivo da providência ao nos fazer correr perigos que não devem ter nenhuma consequência? Já que nós, então, podemos passar por situações que ameaçam a nossa vida e que não levarão necessariamente ao nosso desencarne,
Qual o objetivo da providência? Os espíritos respondem o seguinte: se escapas de um perigo, refletes mais ou menos seriamente, ainda sob a influência do risco que correste, em te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos bons espíritos. O fato de nós termos passado por uma situação difícil pode nos levar à reflexão e a pensarmos que talvez tenhamos que corrigir modos de pensar, modos de ver, como encaramos certas questões. Então, não é sem razão que nós passamos por algumas dificuldades, ainda que essas dificuldades não venham a ameaçar efetivamente a nossa vida, mas podem nos trazer uma outra visão sobre as coisas. E ainda no final da questão, os espíritos respondem: Deus vos adverte dessa forma, para que reflitais e vos corrijais. Então, esse pensamento fatalista, o indivíduo só vai quando tem que ir. Então, não adianta fazer, por exemplo, o isolamento social, já que cada um vai no seu momento. Isso é um erro, uma vez que nós não sabemos quando nós vamos. O instinto de conservação nos diz que então nós devemos procurar nos preservar. E, além disso, nesse caso atual, tratando-se de uma doença contagiosa, o fato de nós preservarmos uns aos outros do contato social tem ainda uma implicação em relação à nossa responsabilidade com a saúde dos outros. De tal modo que não estamos pensando apenas em nós mesmos, mas também pensando na coletividade. E aí nós voltamos novamente a uma questão da lei de destruição, que é a pergunta 740, quando Kardec questiona se nessa situação a respeito dos flagelos destruidores, se haveria algum viés moral em relação a essas questões. Quando Kardec pergunta assim: para o homem, os flagelos não seriam também provações morais ao fazerem que ele se defronte com as mais aflitivas necessidades? Além da provação física, das situações físicas que se enfrenta, não haveria aí um componente moral? E Kardec diz: os flagelos são provas que dão ao homem oportunidade de exercitar a sua inteligência, de demonstrar paciência e resignação ante a vontade de Deus, permitindo-lhe manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, caso o egoísmo não o domine, mostrando que cada um de nós, frente a essas situações, como nós já dissemos, não nos preocupamos apenas com os outros, mas com a coletividade para que um grande número de pessoas não adoeça. Nesse caso, o flagelo, seja a epidemia, tem também aí um componente de avanço moral. E nós estamos vendo isso em grande medida, com médicos e profissionais de saúde que se voluntariam nos cuidados, com pessoas que ainda sem terem contato social muito estreito se oferecem a seus vizinhos idosos para que os ajudem eventualmente, para que não saiam de casa em termos de compras e outros afazeres do dia a dia. Indivíduos, artistas, que têm se apresentado gratuitamente pela internet, que se apresentam nas varandas dos seus apartamentos, trazendo um pouco de alento, um pouco de consolo àqueles que os assistem. Então, nós vemos que, além de uma situação, evidentemente, penosa, pelas quais nós passamos, se torna menos penosa quando nós temos uma ideia do conjunto, da lei de Deus agindo a nosso favor, fazendo com que tudo isso seja um grande meio de progresso, não apenas científico, porque eles também nesse caso está se operando, mas também de progresso moral, para que nós possamos olhar com mais solidariedade e mais caridade uns para com os outros, cuidando melhor de todos nós ao mesmo tempo. Que Jesus nos ampare sempre.